Escola Dominical. Estamos de volta agora com mais uma pré-aula e a lição é de número 12. Isso, a Rainha Corajosa. Esse é o título, a Rainha Corajosa. Vamos orar ao Senhor, Deus eterno. Pai, nós te agradecemos por mais esta pré-aula. Que o Senhor venha abençoar cada professor e seja conosco nesta pré-aula. Amém. A Rainha Corajosa. O espaço dos álbuns que eu vou colocar aí na tela está escrito assim: que a criança compreenda que precisamos orar pedindo proteção e que Deus as protege. Então, o foco desta lição é falar às crianças que elas precisam orar pedindo a Deus proteção e Deus as protege. A leitura bíblica está em livro de Esther, capítulo 4, versículo 5, a partir do versículo 5. Espaço da reflexão, está escrito assim: Esther arriscou sua vida se apresentando diante do rei. Sua atitude corajosa nos proporciona um exemplo a seguir ao nos depararmos com difíceis e perigosas tarefas. Assim como Esther, podemos calcular o custo. Ela percebeu que sua vida está em perigo. Temos aqui também, professor, o espaço do louvor, que é o louvor da harpa cristã 225. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Temos a dica aqui também do espaço da Bíblia. Temos aqui o espaço da Bíblia, que eu vou colocar aí na tela. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículo 2. Aqui vai falar também como confeccionar esse cartaz. Sempre leia na Bíblia, mas como confeccionar o cartaz? Embrulhe as caixas de leite com papel vermelho ou laranja, para ficarem parecidas com tijolos. Na frente de 7 delas, colhe uma folha branca com as palavras do versículo. Monte o muro empilhando as caixas. Caso consiga um número grande de caixas, monte o muro em L, em um dos cantos da sala, formando um quadrado. Sente com as crianças dentro desta área para contar a história. Então você vai montar um muro e dentro desse muro você vai ficar com as crianças. E ela pede, se você conseguir muitas caixas, faz em formato de L. Essas caixas vão estar como se fossem tijolos. E olha só a explicação do versículo. Enquanto monta o muro, diga que Deus quer que sejamos fortes e corajosos. Sim, fortes e corajosos. Que não tenhamos medo de nada. Quando acabar, diga, quero saber quem aqui é forte e corajoso para derrubar este muro. Deixe que eles derrubem as caixas e depois peça a ajuda deles para montar o muro novamente, para que outros também derrubem. Então você vai montar o muro, você vai dizer para as crianças, depois que você falar o versículo, você explicar o versículo, você vai dizer quem aqui é forte e corajoso para derrubar esse muro. E cada criança vai derrubar o muro. Uma criança derruba e você reconstrói, pede a ajuda das crianças, aí vai outra e assim vai. Até todas as crianças da sua classe fazer essa atividade, essa dinâmica, na verdade. A história, querido professor, que vai ser contada, vai ser uma história bem conhecida, a história da Rainha Esther. Na verdade, ela era uma moça judia, e isso significa que era do povo de Deus, do povo do Papai do Céu, do povo de Deus. Ela vivia em outro país com seu primo mais velho, Mordecai. O rei do país onde Esther morava precisou de uma nova rainha. Ele anunciou
que era para trazer moças. Porque quando o rei Assuero chamou a sua esposa, a rainha Vasti, para comparecer diante dele e dos outros reis, dos outros príncipes, a rainha Vasti se recusou à ordem do rei. E aquilo era humilhante para um rei, porque assim como a rainha Vasti a rainha Vasti se recusou a se encontrar, a comparecer diante dos outros reis, diante dos outros príncipes. Ela se recusou a comparecer diante do seu esposo, do rei Assuero. Isso era vergonhoso. E como ela teve essa atitude, se ele permitisse, se o rei Assuero permitisse essa atitude, todas as outras mulheres, os outros reis, os outros príncipes, iriam fazer do mesmo jeito, iriam se revoltar e não iriam mais obedecer ao rei. Então, porque a rainha Vasti não obedeceu à ordem do rei, ele resolveu arrumar outra esposa. E como ele quis arrumar outra esposa, uma mulher que obedecesse, uma mulher que fosse submissa, ele mandou trazer mulheres para que ele pudesse conhecer e assim casasse com uma delas. E dentre todas essas mulheres que apareceram, ele se agradou de Esté, que veio um dia se tornar rainha Esté. E essa mulher, a Esté, ela era judia, significando que ela era do povo de Deus, do povo do Papai do Céu, do povo do Senhor. Essa Esté foi levada ao palácio, o rei lá conheceu ela e se agradou de Esté, até que ela se tornou esposa do rei Assuero. Ela se tornou esposa do rei Assuero. Só que ao lado do rei Assuero tinha uma pessoa que se chamava Amã. E esse Amã era um homem de confiança do rei Assuero. E esse Amã não gostava do povo judeu. Ele era o principal ajudante, o Amã era o principal ajudante do rei Assuero. Ele odiava o povo judeu. Amã queria arrumar um jeito de destruir, acabar com o povo judeu. E ele armou um plano. Ele quis convencer o rei Assuero a assinar o edito. Tudo isso porque ele odiava o povo judeu. E um certo dia, ele quis que o povo judeu se curvasse diante dele. Ele queria que todo o povo judeu se curvasse diante dele. Só que Mordecai não quis se render, se curvar diante de Amã. E Mordecai era primo de Esté. E Mordecai criou Esté como se fosse uma filha. E como Mordecai não quis se render, não quis se curvar, aquilo causou mais ódio no coração de Amã. Ele não gostava do povo judeu e ele ficou com mais ódio ainda. Por causa desse ódio que está no coração de Amã, ele convence ao rei de que fizesse um edito. E ele leva então ele faz esse edito com os escrivãos, para que destruísse, para que matasse todos os judeus. Só que o rei Assuero não sabia a descendência da sua esposa Esté. Ele não sabia que Esté também era judia e ela também morreria. E é feito esse edito que matasse, que destruísse, acabasse. Só que Mordecai, ao saber esse edito, ao saber do que tinha sido escrito, ele vai até a rainha Esté, ele vai até Esté, até a sua prima, e fala à rainha Esté, e pede para a rainha Esté chegar diante do seu esposo e falar com ele.
Só que a Esther, mesmo sendo esposa, ela não poderia se chegar ao rei sem a ordem do rei, porque ela poderia ser morta. E o que Esther faz? Esther vai orar ao Senhor. Esther vai clamar ao Senhor. Ela se humilha diante do Senhor. Se veste de pano de saco. Ela com as suas servas. E assim o povo judeu também se humilhou, clamando a Deus por ajuda, por misericórdia. E a rainha Esther orou ao Senhor, juntamente com suas servas, e o povo judeu também orou. E Deus deu sabedoria a ela, e ela se encontrou com o rei, e ela fez um convite ao rei e ao Amã que viesse a um jantar que ela iria fazer. E o jantar, só que Amã tem uma ideia, porque ele não se sente satisfeito. Amã, por odiar o povo judeu e ver que Mordecai era judeu, estava na frente do palácio e não se prostrava, não olhava para ele, ele resolveu fazer um plano. Ele queria destruir, ele queria conseguir destruir, e aquilo estava irritando Amã. Então ele teve um plano, juntamente com sua família, de fazer uma forca. E nessa forca ele levaria Mardoqueu. Seria colocado Mardoqueu para morrer nessa forca. Só que deu errado o plano de Amã. Ele pensou em matar, acabar com o povo judeu. Ele pensou em matar Mardoqueu porque ele odiava ele. Só que ele preparou a forca, o lugar. Só que Mardoqueu ouviu falar que entre os soldados ali que estavam planejando a morte do rei Assuero. E Mardoqueu vai e fala ao rei Assuero sobre o que estavam planejando. E o rei Assuero pergunta por que ele tinha feito aquilo, por que ele estava falando aquilo, e quem era que estava lá. Aí ele cita que era Amã. Quando o rei descobre, quem vai parar na forca? Amã. Amã preparou a forca para Mardoqueu, para Mordecai, e quem vai parar na forca é o próprio Amã. Eles oraram a Deus, crianças. Você vai dizer para as crianças, eles oraram a Deus, e Deus ouviu a oração e respondeu. Aquilo que estava preparado para Amã, aquilo que estava preparado para Mordecai, aquilo que estava preparado para o povo judeu, veio contra Amã. E o rei fez um novo edito, escreveu um novo edito, de forma que protegesse os judeus. E o plano do Amã deu errado. Ele não conseguiu destruir o povo judeu, e ele acabou morrendo na própria forca que ele construiu para Mordecai. Deus, ele nos protege. E você vai dizer isso para a criança. Olha que Deus fez pela vida, ou através da oração de Esther, através da oração do clamor do povo judeu. Deus protegeu, trouxe livramento a eles. Então você vai dizer à criança que Deus protege, Deus guarda de todo o mal, Deus nos protege. Que devemos orar ao Senhor. Aqui são os visuais. Temos esse visual. Esse é outro visual. Temos aqui outro, aqui do banquete. E aqui outro, quando Deus dá a vitória. E no final, Mordecai é honrado. No final, Mordecai é honrado. E Amã morre naquilo que ele planejou para Mordecai. Ele morre na forca. E Deus nos protege, nos livra, professora,
E você deve ensinar isso para a criança. Diante do perigo, ela deve orar a Deus. Ela precisa ser corajosa, a criança precisa ser corajosa, que nem Esther. Ser corajoso, orar ao Senhor e viver na vontade de Deus. Desde já quero agradecer a você que ficou até o final desta pré-aula aqui do professor. E eu espero por você na lição, na pré-aula de número 13. E neste momento eu vou orar para agradecer. Ó Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Obrigada por mais esta pré-aula. Quando já estamos finalizando essa revista, Senhor, quero te apresentar a vida de cada professor e seja com ele, Senhor, e que possamos ter um bom dia em teu nome santo. Amém. Até a próxima e tchau, tchau.